Chamo o nosso pastor Arley. Já vem com aquela pregação, né? Porque quando o pastor Arley está pregando aqui, né, irmãos? A gente é assim, a gente é alimentado pelo céu, pelo servo aqui do Senhor, um homem de Deus. Vamos estender as nossas mãos, vamos orar, vamos abençoar a vida do nosso pastor. Meu Senhor e meu Deus, aqui está a presença do teu servo, ó Pai. Tu já colocaste, Senhor, em teu coração e agora usa a boca dele como instrumento teu, Espírito Santo de Deus, para que ele traga uma palavra, Senhor, do céu para a igreja. Não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Shalom, queridos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Abre já sua Bíblia comigo. Vamos lá para o livro de Apocalipse. Capítulo de número 2. Quem estava aqui domingo passado, quando nós falamos sobre a igreja subterrânea, né? Eu fiz a viagem, já agradeci aí as orações dos irmãos, e aí eu falei, os irmãos pedindo, pastor, conta para nós aí sobre essa viagem, fala para nós como é que foi. Eu falei, eu preciso contar isso nas ministrações. Por quê? Porque nós precisamos compartilhar juntos aquilo que nós aprendemos. Uma coisa é você ler a Bíblia e falar de um lugar que você não conhece. Outra coisa é você ler a Bíblia estando no lugar onde você está vendo tudo aquilo que aconteceu. Isso nos traz ensinamentos fortíssimos para o nosso crescimento. Quem não estava aqui semana passada, eu estava aqui reforçando e falando sobre as igrejas, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Tudo da palavra de Deus é marcante, mas quando eu olhei a igreja que foi construída dentro das rochas, e os homens perfuravam as rochas, se tiver as fotos aí, tem foto aí, filho, por favor, e aí a gente verificando isso, lá na Capadócia, e aí nos primeiros séculos depois de Cristo, você vai ver o que Deus é capaz de fazer com aqueles que perseveram. Eles colocavam 4.000 pessoas dentro de um culto, debaixo da terra, dentro da rocha, morando na rocha. E aí você olha e fala, meu Deus, não tem desculpa para nós adorarmos a Deus. E o pior, irmão, aqui nós temos ar-condicionado, cadeira acolchoada, lá não tinha cadeira e nem ar-condicionado. Dentro da caverna. Aí são, se puder ampliar um pouquinho, vocês estão vendo os buraquinhos aqui, ó. Esses buraquinhos aqui é onde eles moravam, e no subsolo eram as igrejas, onde 4.000 pessoas em cada lugar desse ficavam. Pessoas ali adorando e exaltando o nome do Senhor, fugindo dos romanos e dos muçulmanos, mas não negaram a sua fé. Por isso nós estamos aqui hoje, por isso estamos de pé, como igreja, glorificando o nome do Senhor. Eu mostrei aqui em Hebreus capítulo 11, verso 38, as igrejas que eram nas cavernas, nas rochas, e a gente muitas vezes não tem noção. Olha aqui, ó, e eles esculpiam dentro da rocha, gente, ó. E você entra nos lugares e você fica apaixonado, porque você diz assim, meu Deus, como que esses homens foram capazes? E o que mais mexeu comigo foi, qual foi o engenheiro, qual foi o arquiteto que fez tudo isso, se não foi Jesus? Homens que eu e você não sabemos o nome, não estão aí relatado, lá não tem lá obra feita por fulano, mas que com certeza o Espírito Santo veio sobre esses homens, e deu a altura, a medida, a profundidade, e o melhor de tudo é você vendo os turcos falando, ó, até ventilação tem aqui dentro, porque para estar 4.000 pessoas aqui dentro, no subsolo, eles já fizeram o induto aí, tudo certinho, para o vento entrar, e o povo respirar. Irmão, isso é Deus ou não é? Tudo é Deus. Eu quero liberar uma palavra já sobre a sua vida. No meio das suas escuridões, Deus já tem a estratégia certa do que Ele vai fazer sobre a tua vida. Deus vai vir sobre você. Talvez você olhe e diz assim, quem sou eu? Eu sou não sou nem conhecido. Não, você não precisa ser conhecido, mas a glória de Deus vai se manifestar sobre a tua vida. Você crê nisso? Diga aleluia. E hoje eu quero começar com uma das cartas das 7 igrejas. Vamos falar sobre Éfeso, né? Vamos começar aí de acordo com o que está.
Éfeso capítulo 2, verso 1 ao 7, nós precisamos ler, para que justamente nós possamos aprender mais. Aí tem uma imagem, não precisa botar o som, né? Eu coloquei aí algumas imagens, são lugares fenomenais, e a gente vai aprendendo, cada semana eu vou falar um pouquinho sobre cada igreja, para que a gente cresça. Apocalipse 2, verso 1 ao 7, vai dizer assim, só puxar aqui a minha Bíblia, ainda não apareceu ali, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, estas coisas diz aquele que, quem conserva na mão direita os 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu estou lendo o verso 1, mas o verso de número que eu falei, 2, conheço as tuas obras, que se realiza, tanto o seu esforço, como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que por prova, que os que declaram apóstolos, e não são, e descobriu que são mentirosos. Vocês têm perseverança, suporta provas por causa do meu nome, sem esmurecer. Tenho, porém, contra ti o seguinte: vocês abandonaram o seu primeiro amor. Lembra-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candeeiro do lugar dele. Mas vocês têm o seu favor, o fato de que odeia as obras dos Nicolatitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Pai, aqui estamos perante a tua palavra. Ela é fiel e verdadeira. Ela é única, ela é poderosa. A sua voz, Pai, treme como a força das corças e também como fogo. Assim também creio, Senhor, que nesta manhã o que nós precisamos aqui é ter discernimento e aprender da revelação sobre a tua palavra. Não é sobre homem, é sobre o Senhor que nós vamos falar, trazer experiências para o nosso crescimento, para que verdadeiramente o teu nome seja glorificado. Espírito Santo, aquieta o nosso coração, abra o nosso entendimento e nos dá visão de tudo aquilo que o Senhor tem a fazer sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Queridos, quando o amor esfria, Deus sempre sente falta de mim e de você. Eu quero que você entenda que existe algo que faz muita falta, e que Deus sente falta disso. Não é falta da nossa força, não é falta do nosso talento, não é falta do nosso serviço. Deus sente falta do nosso amor e do nosso relacionamento com Ele. Eu quero que você entenda que hoje nós temos uma geração que trabalha para Deus, que canta para Deus, que serve a Deus, mas que muitas vezes não vive com Deus. A maior tragédia espiritual não é abandonar uma igreja, é permanecer nela sem amar Jesus e sem conhecê-lo. Queridos, a carta ao Éfeso nos ensina algo muito importante. Lá era um centro econômico e espiritual da Ásia. Porém, lá também tinha um templo à deusa chamada Diana. E a idolatria naquele lugar é pesadíssima. Você tem que ver os relatos do que eles falam dos acontecimentos e da idolatria que o povo tinha a essa deusa. Essa igreja foi implantada por Paulo em Atos capítulo 19, liderada por Timóteo e depois por João. Era uma igreja que tinha estrutura, era uma igreja bíblica, era uma igreja ativa e era uma igreja respeitada. Se eu falar assim para você, se fosse hoje, seria uma referência em Brasília e no Brasil, porque ela teria todas as características que uma igreja precisa aos olhos humanos: estrutura, Bíblia, ativação do povo que trabalhava
e era respeitada no meio do povo. Porém, queridos, quando nós vamos ler e vamos conhecer, e você pisando naquele lugar, vendo as ruínas, isso é o que mais nos choca. E o Senhor vira para aquele povo, conhecendo tudo que eles faziam, e diz: eu conheço as tuas obras. Jesus começa justamente elogiando, dizendo: eu conheço tudo sobre vocês, conheço o seu trabalho, conheço a sua perseverança, conheço o discernimento de vocês, porém, eu tenho algo contra ti. É aqui que pega essa situação da nossa vida espiritual. Quando nós vamos falar da igreja de Éfeso, é quando o Senhor tem algo contra nós, que parece que nós fizemos tudo correto, mas está faltando algo, onde o nome dele precisa ser glorificado. Eu venho à igreja, eu sou dizimista, eu sou obediente, eu faço as coisas, mas a pergunta é: você ama ao Senhor? Deus é o centro da sua vida? O Senhor anda em que nível da sua vida? Ele, conversando com os discípulos, ele pergunta para os discípulos, Jesus fala para os discípulos: eles dizem quem eu sou? E os discípulos dizem, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias. E Jesus interroga os discípulos dizendo: tá, eles estão dizendo que eu sou isso aí, e vocês, quem dizes que eu sou? Uma coisa é falar de um Deus que o outro viveu um milagre com ele. Outra coisa é eu falar de um Deus que eu tenho convivência, relacionamento com ele. Tem muita gente na igreja que conhece o Deus da sua mãe, que conhece o Deus do seu pai, que conhece o Deus da sua esposa, mas muitas vezes esse irmão, essa irmã, nunca teve uma experiência com o Senhor. Queridos, e o Senhor bate nesse detalhe, porque ele elogia, mas ele adverte: abandonastes o primeiro amor. Palavra-chave: abandonastes. Preste bem atenção, irmão. Ninguém perde sem querer. É deixar aos poucos mesmo. E é o sendo substituído sem você perceber. Você é crente há 30 anos, 20 anos, 15 anos. E você, sem perceber, foi preenchendo um espaço que era do Senhor. E você colocou outras coisas dentro desse espaço. Olha como que é forte. Eles não trocaram Deus por pecado, mas trocaram Deus por rotinas espirituais. Sabe o que é isso? É eu estar dentro da igreja acostumado a tocar, eu estar dentro da igreja acostumado a fazer as coisas, eu estar dentro da igreja acostumado a buscar o que eu sinto que é necessidade, mas muitas vezes eu esqueci de ter relacionamento com aquele que é Senhor da minha vida. Eu vou só te dar um parâmetro. Lembra dos pais de Jesus? Quem foram os pais de Jesus na terra? Maria e José. Lembra de uma cena em que eles foram ao templo? Eles entram dentro do templo, celebram uma festa e eles vão embora. E deixam quem para trás? Jesus. Você sabia que tem gente que vem para o culto, entra no culto, adora ao Senhor, e quando vai embora deixa Jesus aqui? Você sabia que tem pessoas que dizem que são filhos de Deus, cantam, pregam, se relacionam com os irmãos, mas não sabe como que é se relacionar com o Senhor no dia a dia? Querido, essa palavra é para que eu e você entenda que é uma advertência, não é algo só para puxar a sua orelha no sentido de expor ninguém, mas quando o Senhor fala, Ele está dizendo que é possível servir a Deus sem amar a Deus. Essa igreja nos traz essa advertência: você pode servir a Deus sem amá-lo. Pastor, não tem condições. Tem, querido. Você trabalha, mas não ama. Produz e não se relaciona. É, no entanto, que quando você se relaciona com seu irmão, você se revela de fato quem você é em Cristo.
Quantas vezes nós, na hora de demonstrarmos o nosso amor, na hora de demonstrarmos a nossa paixão por aquele que é o Senhor da nossa vida, em perdoar, em amar, em considerar, em servir aqueles que nos perseguem, o nosso coração fecha, porque nós criamos um hábito de muitas vezes acostumar com aquele que é Senhor da nossa vida. Você vai lembrar também de um exemplo, Marta e Maria. Vocês lembram que Jesus passava, todas as vezes que Jesus ia para Jerusalém, Jesus passava em Betânia. E quando Jesus começou as primeiras vezes passando naquela casa de Lázaro, o que acontecia? Todo mundo parava para dar ouvidos o que o Senhor Jesus tinha para falar. Mas chega um certo momento, que quando o Senhor chega na casa, Marta vai fazer os seus afazeres, e Maria vai para os pés do Senhor. E ali revela duas igrejas. Uma que quer ficar aos pés do Senhor, e outra que está preocupada com o trabalho. E nós muitas vezes não paramos para olhar e entender que o nosso relacionamento com Deus vai além disso aqui. O nosso relacionamento com Deus, o meu e o seu, não se revela numa cadeira que eu sento para ouvir uma palavra ou um louvor para adorá-lo. Vai nos momentos que eu tenho de relacionamento dentro do meu carro, na minha casa, no meu trabalho. Porque muitas vezes já virou tanto ativismo que você substituiu isso por uma intimidade. Você acha que servir na igreja é você estar se relacionando com Cristo. Queridos, o amor esfria em silêncio. Eu estava lembrando de uma cena. Quando eu fui trabalhar, quando eu passei no concurso e fui chamado, eu fui para uma escola lá na 431 de Samambaia. Lá no final de Samambaia, que hoje não é o final mais, já se estendeu. E quando eu cheguei naquela escola, eu senti um cheiro horrível. E eu perguntei, é insuportável esse lugar. E quando estava preparando essa mensagem, me veio isso. E aí todo mundo disse, não, isso aqui é porque tem a Só Frango, que é do outro lado aqui da pista. E aí todos os dias eles queimam os restos da galinha e as penas da galinha. E esse cheiro toma conta aqui da nossa comunidade. A primeira semana, irmão, foi horrível para mim suportar aquilo. Quando passou um mês, eu já estava acostumado. Eu já não percebia tanto, porque eu já estava envolvido no processo. Muitas vezes a gente não percebe, por isso que o amor esfria. Ninguém acorda frio, vai acontecendo. Você diminui a oração, você diminui as suas presenças no culto, você tem menos fome de ler a palavra, você fica mais distraído, você se envolve com tantas coisas, porque hoje, você pode ver, estávamos falando outro dia do Natal, sim ou não? Que mês que nós já estamos, gente? Mês 4. Daqui a pouco vai chegar, no mês 6, vai chegar o futebol, a Copa do Mundo. Quando nós assustarmos, estamos falando do Natal de novo. E muitas coisas que a gente tinha como prioridade, se você não observar, o tempo passou, o tempo voou, e você não vai fazer as coisas que são prioridades na sua vida. Por quê, pastor? Quando você menos percebe, já virou rotina a sua vida. Queridos, você não perde Deus de uma vez, você perde Ele aos poucos. E eu e você precisamos entender algo. O maior problema da nossa geração não é falta de alimento. Nós estamos tendo alimento todas as quartas, todas as terças, todas as quintas, todos os dias tem pregação, tem alimento, tem mensagem para a nossa vida, sim ou não? Então não é falta de alimento, mas é a falta de fome. Está faltando pessoas famintas, está faltando pessoas com fome de Deus, de sentir Deus, para que a gente aprenda que aquilo que Deus colocou dentro de nós, nós não possamos deixar esfriar, porque quando o amor acaba, a presença de Deus vira peso. Querido, o culto cansa, o culto não passa. Tem gente que vem para o culto, é 1h40 de culto, mas ele não para de olhar no relógio, porque para ele parece que já tem 3 horas, 4 horas que ele está no culto.
E o culto se torna monótono. A oração pesa, não consegue mais orar, a palavra não toca, até chegamos a dizer: eu não gosto muito dessa irmã que estava louvando. Eu acho que ela não louva bem. Não, se for o menino, não, o menino também não canta bem. E se for o pregador, o pregador também hoje não está legal. Sendo que muitas vezes o problema não é com o pregador, não é com o cantor, o problema é comigo. Eu que não tenho mais a essência de ouvir o que Deus tem para falar. E isso me incomoda e tem mexido comigo. Por quê, pastor? Porque, queridos, porque Deus não mudou, mas porque o nosso coração mudou, e o nosso coração tem se esfriado. Eu não quero virar rotina, eu não quero perder a essência de Deus da minha vida. Irmão, posso perder tudo, mas eu não posso perder a presença de Deus. Eu não sei qual é o seu tipo de oração, quais são as suas essências, mas, querido, se tem uma coisa que eu oro todos os dias: não tire de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Não me lance fora da tua presença. Um pecado, você pede perdão. Agora, esfriar para aquecer de novo não é fácil. É assim ou não é? Quem se sente frio sabe o que eu estou falando, como que você está lutando. Por quê, querido? Se acostuma com tudo. Se acostuma com a presença, se acostuma com o culto, se acostuma com o sobrenatural. Até tem uns que hoje até julgam o que está acontecendo. Quando Deus está falando, tem uns que até duvidam. Querido, o extraordinário vira comum. Quando você se acostuma com Deus, você começa a perdê-lo. Você não vai mais para os pés. Você quer continuar fazendo as suas rotinas, pensando que Ele continua lá. Só que muitas vezes Ele já foi embora. Queridos, você ainda sente fome de Deus? Sua oração tem sido vida ou virou repetição? Você já é daquele que já senta ou ajoelha e já fala: Deus, Tu sabes. Ou você busca a presença de Deus, ou você só cumpre sua agenda? Você ama Jesus de verdade, ou só ama a sua igreja? Se Deus tirasse tudo, você ainda ficaria com Ele? Se Deus hoje falasse: Arley, senta no banco, você vai ficar 3 meses, 4 meses assistindo, você não vai pregar, será que eu continuaria sendo pastor? Eu vou falar de mim, porque muitas vezes a gente está tão envolvido na rotina das coisas, que a gente esquece a essência de buscar quem é o dono da nossa vida. Queridos, o chamado de Jesus foi com 3 palavras-chave: lembra-te. Isso não pode faltar em mim e você. Arley, families, lembra-te. Lembra-te. Lembra-te quando você tinha fome. Lembra-te quando você não botava obstáculo para buscar a minha presença. Lembra-te quando você jejuava e não tinha dificuldade. Lembra-te quando você ia para aquele canto de oração e tinha relacionamento comigo. Lembra-te quando você ia para as vigílias e não media esforços. Você nem carro tinha, pegava um ônibus, passava a madrugada, buscava a minha presença. Lembra-te que você lia a minha palavra. Você não tinha lugar, não tinha horário, não tinha momento. Lembra-te que você era um faminto por mim. Mas se você lembra disso e tem boas lembranças, a segunda palavra-chave é: arrependa-te. Hoje é manhã de nós nos arrependermos. Reconheça, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Talvez a gente está botando desculpas em tantas coisas, e não é falta, irmão, de tempo, é falta de prioridade. O que eu preciso dizer: Senhor, acenda em mim a chama do teu Espírito. Volta a falar comigo, Senhor. Senhor,
Eu não quero viver uma vida de rotina. Eu quero viver uma vida em independência. Eu quero voltar ao primeiro amor. Quando ele vira para a igreja e diz: volta, não é sentir. Aqui eu não preciso sentir. Aqui eu preciso decidir. Eu quero, eu vou buscar, eu vou fazer. Eu preciso colocar prioridades da minha vida. Eu estou vendo que a minha vida não está como estava antes. Queridos, a gente não tinha quase nada do que a gente tem hoje. Muitas coisas Deus nos deu. Deus nos deu casa, Deus nos deu casamento, Deus nos deu concurso, Deus nos deu emprego. E quando você não tinha nada, você era muito mais faminto. Quando você não possuía tudo que você possui hoje, você era um homem e uma mulher muito mais cheio de Deus, muito mais cheio da presença do Senhor. E o que acontece? Porque a gente adquiriu algumas coisas, esses lugares tomaram o nosso trono. E a gente diz: não, nós somos igreja. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, isso mexeu muito comigo quando eu estive nessa igreja. E eu olhei: Senhor, se o Senhor vier hoje, eu não estou falando do ímpio não, os crentes vão subir. Será que se o Senhor falasse hoje, tem alguém aqui que precisa se arrepender, esse alguém também não seria eu e você, que estaríamos aqui na frente dizendo: eu preciso rever os meus conceitos. Eu já fui uma pessoa mais apaixonada por Jesus. Eu já fui uma pessoa com mais intimidade com Ele. Querido, Jesus não está te pedindo mais trabalho. Ele está te pedindo você de volta. Deus está dizendo: Arley, Kelly, Sandra, Ailton, Wilker, eu só quero ter momentos contigo. Você se perdeu, igreja de Éfeso. Contudo, estamos cheios de igrejas com várias características excelentes humanas, mas falta Deus. Querido, o que adianta esses ar-condicionado, essas cadeiras acolchoadas, se Deus não se manifestar nesse lugar? Talvez seria melhor numa tapera, ou dentro de uma igreja dessa, de pedra, mas cheio da glória do Senhor. O Senhor precisa avivar a sua igreja. Nós não estamos construindo impérios. O reino já está de pé. Jesus não está pedindo o seu trabalho. Ele está pedindo você de volta. Não tão ocupado, mais presente, mas também mais apaixonado. Deus não quer o que você faz. Ele só quer você. Queridos, religião mantém rotina, amor mantém relacionamento. O pior afastamento é aquele que acontece dentro da igreja, onde tem gente que está desviada e ainda não descobriu. Queridos, se você voltar, Ele diz que renovará o candeeiro. Isso significa que a presença de Deus volta. Isso significa que a igreja continua, porque o nome dele vai ser glorificado. Lembra de uma cena onde um homem estava escorado, sentado numa cadeira, e a cadeira quebrou, e aí se disse o quê? Como é que é a frase? Oi? Cadê os crentes bons de Bíblia? O homem estava sentado e veio a notícia que os filhos morreram, as coisas aconteceram naquela igreja, e aí de repente o homem estava sentado, mas já estava avançado em idade, com a visão turva, já não tinha mais as mesmas revelações, e naquilo que ele escorava, escute, a cadeira ali tem um significado, porque o que ele escorava, caiu. Tem muita coisa da nossa vida que vai ter que ser desmontada, mas o que não pode ir embora, é o Icabode,
a glória de Deus não pode ir embora da nossa vida. A presença de Deus não pode ir embora daquilo que o Senhor tem para fazer sobre a nossa história. E sabe o que mais me marcou, fechando? Eu fecho aqui. O problema, quando você abandona, vira isso aqui. Põe para mim aí, por favor, filho, o vídeo que eu mandei. Já está aí? O problema é ouvir o que o pastor falou. Se você vê a dimensão da obra que Paulo fez, que João fez, que todos fizeram, e o pastor virou e disse assim: o problema de tudo é você virar só um museu e não contar mais história nenhuma, porque essa igreja poderia estar de pé, mas virou ruína. E o pastor Paulo Manzoni disse: que tipo de igreja você está sendo? Talvez muitos já viraram somente ruínas, mas Deus ainda quer reavivar em nós a chama do Espírito. Eu sou uma igreja que vive, e eu creio que para esta geração nós vamos declarar que o nosso Senhor reina, ainda tem milagre. Deus sempre usou no meio dos escândalos. Se você está assustado com o que está acontecendo, até mesmo com a igreja também passou diversas perseguições, a igreja passou diversos escândalos. Ei, queridos, diversas coisas que a igreja passou, mas a igreja, uma das coisas que Deus falou comigo lá na igreja subterrânea, quando eu entrei e o pastor mostrando, e também a guia mostrando e falando: olha só, isso aqui é desde da primeira década de Cristo, do século 1, século 2, século 3, e aí alguém virou e disse: vocês repararam que a igreja ainda continua de pé? O tempo passou, mas não foi capaz de destruir o que Deus estabeleceu. A igreja permanece viva, a igreja permanece de pé. Principalmente se no meio dessa crise você está entendendo que, como Deus fez no passado, Ele vai fazer hoje. O que Ele vai fazer, pastor? Continuar levantando profetas no meio do caos. Em todo o caos que era estabelecido em Israel, Deus levantava alguém para ser voz profética daquela nação. Agora, como que eu vou ouvir a voz de Deus nesse tempo, se eu não estou conseguindo entender um Deus que está querendo se relacionar comigo? E eu sou uma igreja que muitas vezes eu estou olhando e eu estou só em ruínas. E é o que está vindo sobre nós, onde nós estamos assistindo as ruínas e as coisas acontecendo. Cada vez que você pega aqui esse celular e você abre e você se entristece de tantas notícias ruins e negativas sobre nós. Está envolvendo o nosso nome, sim ou não? Porque nós vamos ver simplesmente ruínas. Ou eu ainda creio que Deus vai levantar profetas, onde o nome dele vai ser glorificado. Imagine esse coliseu aqui, gente, ó. Olha ali, ó. Um lugar para 3.000 pessoas. Isso é porque eu filmei só um pedaço. Aqui os pastores sentados, pastor Paulo ali embaixo falando. Isso aqui é só um pedaço de uma área gigantesca que está totalmente destruída. Tem outro vídeo, olha aqui, ruínas, que Paulo andou, fez, mas hoje virou ruínas. E o nosso coração sangrava, e Deus dizendo: vocês não vieram aqui a um passeio, vocês vieram aqui porque a minha igreja não pode parar. E aqueles que entenderem a minha voz vão ser levantados no meio de uma geração perversa e fria, mas a voz de Deus ainda continua ecoando, declarando que aqueles que voltarem ao primeiro amor, o nome dele vai ser glorificado. Eu não sei como Deus vai fazer, irmão, mas eu tenho falado com Deus: não me deixe de fora do que o Senhor vai fazer nesta nação, para que o teu nome seja glorificado.
Eu não quero ser só um pastor que vem aqui, prega e vai embora, entra no meu carro com ar-condicionado e vai embora. Não. Eu quero ganhar vidas. Eu quero declarar que eu vou voltar a cada dia ao amor que Ele tem para fazer sobre a nossa história. Eu não quero viver só um relacionamento com os meus irmãos. Eu quero viver um relacionamento com um Deus que é capaz de falar. Hoje pela manhã estávamos falando ali na classe, na sala de servos. Imagina um homem que tinha sensibilidade. Deus fala com o profeta Isaías: vai lá e diga para o rei que é para ele botar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. Deus fala com o homem. Ele certamente ali deve ter falado: Senhor, eu estou entendendo a tua voz. Ele sai da casa dele, vai no palácio, passa todos os percursos do palácio, vai até a câmara onde o homem de Deus estava lá, onde estava o rei, e ele vira para aquele homem e diz: tão certo quanto vive o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Falar isso para um rei, o cara tinha que ser muito homem de Deus, porque ao sair dali ele poderia ter sido morto. Mas só uma diferença é quando eu falo de mim e outra coisa quando eu falo em Deus. Ele profetiza a palavra, libera a palavra profética e desce. A Bíblia diz que quando ele está chegando no pátio para sair do palácio, a mesma voz vem sobre Isaías e disse: volta, porque o meu servo dobrou o joelho lá e disse: Deus, eu tenho crédito contigo, muda a minha sorte. Irmãos, em questões de poucos minutos, Deus fala novamente a voz ao ouvido de Isaías, disse: volta e diga para aquele homem que eu vou multiplicar, eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. Para mim seria uma confusão. Como é que eu estou falando algo que Deus, ele vai morrer, e agora eu vou dizer que ele vai viver? Você tem que ter muita sensibilidade para ouvir o que Deus está querendo falar. Agora, queridos, eu encerro aqui nessa fala. A intimidade é para poucos. Está na hora de nós, como families, sermos sacudidos, para que Deus nos entregue essa cidade do Guará nas nossas mãos. Eu não aceito nenhum de nós ficarmos acomodados nessas cadeiras. Se lá fora tem pessoas agora dando cabo à sua vida, se lá fora agora tem gente pensando em se matar, tem gente que está se prostituindo, tem gente que está agora usando drogas, tem gente agora que pensou que a vida dele não tem mais sentido. Mas muitas vezes a gente tem estrutura, tem palavra, tem gente para trabalhar, mas está faltando o relacionamento com aquele que é Senhor da nossa vida. Hoje eu não quero ser um Judas, que ao sentar na mesa eu seja chamado de traidor. Mas hoje eu quero sentar na mesa e poder colocar a minha cabeça no peito de Jesus e dizer: Deus, me ajuda. Eu preciso estar de pé, porque o que o Senhor tem para fazer na nossa vida, o teu nome vai ser glorificado. Não desista de mim, Senhor. Não desista de mim. Me perdoe se no meio dessa caminhada eu me esfriei, se no meio dessa caminhada eu tirei o foco daquele que é o Senhor da minha vida. Senhor, eu me coloco aqui diante de Ti para dizer: acenda em mim a chama do Teu Espírito, aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja. Senhor, dai-nos a direção certa. Eu não quero virar museu, eu quero virar um lugar de adoração, que as pessoas, ao lembrarem de mim, saiba que eu sou testemunha viva do que o Senhor tem para fazer na nossa vida.
Senhor, nós estamos começando o ano ainda dá tempo de incendiar a nossa vida. Se cada um aqui se posicionar, Senhor, toda distração vai cair por terra hoje. Traz de volta o candeeiro, Senhor. Acende a chama do Teu Espírito em nós. Traz de volta a Tua essência. Ilumina os nossos caminhos. Tira a venda dos nossos olhos. Tira os embaraços das nossas mãos, dos nossos pés. Tira aquilo que nos impede, Senhor, de adorar com essência na Tua presença. Senhor, aquele homem chamado Davi era um rei, mas quando ele vê que a presença de Deus chega naquele lugar, ele tira a sua roupa sacerdotal, porque ele quer ser um servo, dizendo: ei, aqui não pode ter dois reis competindo, aqui a essência é tua, a glória é tua, o manifestar é teu. Senhor, aqui não tem, meu Deus, carteira de posicionamento, aqui tem posição de servos que querem adorar o teu nome. Nós queremos ser uma igreja, Senhor, que verdadeiramente trabalhe, que verdadeiramente cresça, que verdadeiramente faça, que verdadeiramente tenha a palavra bíblica, mas que acima de tudo, Senhor, tenha a Tua essência. A Sua presença é o que me basta. A Sua presença é o que me basta. Se o Senhor tirar tudo de mim, Senhor, não tire a Tua presença. Fique de pé. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele Queridos, o que falta para nós hoje? Não é um trabalho, não é um relacionamento, é a presença de Deus. Que quem tem Deus tem tudo. Talvez você está tão fissurado em conquistar aí esse algo
que você esqueceu de quem abre porta, de quem te coloca lá. Eu não estou dizendo que é pecado, é bom demais você viajar, você ter suas coisas, você alcançar, você conquistar, comprar, mas nada disso vale se Deus não estiver presente. Ali Deus ministrou muito ao meu coração, o coração da minha esposa, falando conosco. E se eu tirar tudo, você continua me adorando? Ou vai virar ruínas? Essa é uma manhã que nós precisamos dizer: Senhor, me perdoe, porque eu coloquei tantas coisas como prioridades na minha vida. Eu disse que o Senhor é o primeiro. Talvez se eu for olhar, Ele está lá em 12º, 16º. Ele não é a prioridade. Prioridade é o primeiro. Deus não tem plano B, Deus tem o plano A. Ele é a essência da nossa vida, e Ele precisa estar em tudo. Eu convido você a curvar a sua cabeça, ou se você quiser dobrar o seu joelho, mas a gente dizer: Senhor, conta comigo. Eu preciso nesta manhã dizer a Ti, Espírito Santo, como eu preciso de Ti. Espírito Santo, eu preciso que a Tua presença seja a minha essência. Eu não quero ser advertido dizendo que eu abandonei. Não, Senhor, eu não quero estar desviado dentro da igreja, jamais. Mas eu preciso reconhecer que o Senhor está nos advertindo através dessa primeira carta, onde João escreve ao líder daquela igreja, dizendo: vocês têm estrutura, vocês têm relacionamento com os homens, vocês têm trabalho, vocês pregam a Bíblia, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Senhor, vê se há em mim alguma coisa que está me tirando da sua presença. Vê se há em mim alguma coisa que tomou esse primeiro lugar. Vê se há em nós, Pai, alguma coisa que está faltando, que eu preciso voltar para a Tua essência. Senhor, como igreja brasileira, eu te peço perdão. São tantos escândalos, tantas situações, tantas acusações, tantas manchetes no jornal negativas. Eu preciso pedir, guarda a nossa vida, Senhor. Eu oro pelas igrejas brasileiras, oro pelas igrejas da Ásia, da Europa, onde, Senhor, ali eu pude ver. Na Turquia eu não consegui enxergar uma igreja evangélica. Eu não vi uma igreja. Eu vi as ruínas, mas não vi uma igreja que estivesse ativa. O que está faltando em nós, Senhor, para que nós possamos nos levantar? Será que tem alguém aqui que o Senhor vai enviar para a Europa para incendiar aquele lugar? Será que tem alguém aqui que o Senhor vai enviar para o Nordeste para desmistificar tanta idolatria? Será que o Senhor não está contando conosco para nós declararmos que Brasília não é a capital da corrupção, do engano, do roubo? Não, aqui é a capital do avivamento, dos homens e das mulheres cheias do Teu Espírito Santo, dos homens e das mulheres que têm temor ao Senhor e que vivem o Evangelho de Cristo.
Senhor, eu rejeito toda palavra contrária à nossa capital, ao nosso Brasil. Pai, não vai ser conhecido como o país do futebol, como o país do carnaval. Não, Senhor, país de celeiro, de homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Porque eu peço a Ti, Pai, esses homens, essas mulheres que estejam de pé ou de joelho, estão dizendo a Ti: aviva a Tua igreja, aviva a Tua obra, traga-nos para o centro da Tua vontade. Chega, Pai, de picuinhas, de embaraço com homens, de brigas entre nós mesmos, para nos posicionarmos e declararmos: eu sei que o meu Redentor está de pé e Ele conta comigo. Não tire de mim, Espírito Santo, a Tua presença. Manifesta em mim o Teu poder. Eu quero ser uma igreja viva, aqui, na minha casa, no meu trabalho, por onde eu passar. Que a chama do Teu Espírito esteja sempre acesa em mim. Eu sei que o Senhor conta conosco, Pai. O que eu tenho é o Senhor. Tudo que eu tenho é o Senhor. O Senhor é meu tudo. O Senhor é a minha alegria. O Senhor é o meu sustento. O Senhor é a minha garantia que eu vou morar na glória com o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor estar falando conosco e nos advertindo a entender que o Senhor tem algo com cada um de nós e o Senhor não desistiu de nós, em nome de Jesus. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Mesmo no seu lugar, eu quero te perguntar: tem alguém aqui que precisa ser acendido por Deus na sua vida, o seu ministério? Você entende que Deus precisa reavivar em você essa chama? Eu quero levantar minha mão. Eu estou levantando a minha mão aqui. O meu ministério precisa ser reacendido cada vez mais. Aleluia. Ainda tem homens tementes, homens e mulheres tementes. Queridos, eu não posso viver do mesmo jeito. Isso precisa nos dar uma indignação santa e dizer: Senhor, eu não aceito mais viver assim. Pessoas que já foram usadas por Deus aqui, estão com seus ministérios fumegando. Você está vendo se apagando. E Deus está dizendo: eu quero acender a chama do Espírito sobre a tua vida. Eu preciso reavivar esta igreja. Eu preciso colocar fogo mais em você, para você ser mais ousada, mas com intrepidez na presença de Deus. Deus não te chamou por causa dos problemas tentarem abafar o que Deus tem na sua vida. Deus tem algo para fazer em nós, e nós precisamos hoje dizer: Senhor, conta comigo. Conta comigo, Senhor. Eu preciso decidir hoje, não é sentir. Eu preciso decidir hoje. Eu quero ser essa igreja avivada. Eu vou para cima. Eu vou fazer acontecer. O Teu nome vai ser bendito na minha vida. Toda frieza caia por terra hoje da minha vida.
Acenda em mim, Espírito, a tua presença.